Olá para você que está passando por este canal e a gente hoje vai falar um pouco sobre algumas dicas de leitura, como ler mais. Então, às vezes algumas pessoas perguntam, né? Eu queria ler mais, como que eu faço isso? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí eu aproveito já para pedir para você já deixar o seu like, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito e vamos às dicas. Todo mundo sabe que ler é muito bom. Faz bem em todos os sentidos. Ele chega às vezes a ser até uma terapia. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que ler coisas prazerosas. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é comece escolhendo o gênero de literatura que você gosta. Então, você pode escolher, por exemplo, ficção científica, romance, clássicos. Você escolhe o que você gosta de ler. Por exemplo, tem gente que gosta muito de filmes. De repente, você pode escolher um livro que foi adaptado para o cinema e isso vai te dar vontade de ler, né? Então, escolha um gênero que você gosta. Outra dica importante é você escolher o melhor formato de leitura para você. Hoje em dia a gente tem os livros físicos, os dispositivos eletrônicos, você escolhe a melhor forma para você se adaptar a ler. Então, por exemplo, tem gente que gosta do cheirinho das folhas do livro físico, né? Então, pega um livro físico, se é mais fácil para você transportar, para você levar esse livro com você tranquilamente. Tem os e-books que você pode ler nos dispositivos digitais, né? Ou celular. Você escolhe a melhor maneira que você vai ler, mas o importante é ter a vontade de ler. Então tá lá com o seu instrumento, vamos dizer assim, para você poder ler. Próxima dica que eu posso dar para vocês é você tentar descobrir o melhor horário para você ler. Então, tenta encaixar um horário melhor na sua vida para você poder fazer como uma rotina de leitura. Isso vai ajudar muito. Eu particularmente, eu tenho algumas rotinas de leitura que eu procuro sempre ler naqueles mesmos horários. Eu tento ler pelo menos umas 2 ou 3 vezes por dia, quando dá. Eu comecei recentemente até um hábito de acordar um pouquinho mais cedo do que o horário que eu costumo acordar para ler. Isso tem, além de estar sendo bom para mim, tem aumentado muito a quantidade de leitura que eu tenho feito ultimamente. Então, se você também não quer acordar cedo, fique tranquilo, não precisa, mas encaixa aí um horário, vê o horário que é melhor para você ler e comece a transformar isso numa rotina na sua vida. Outra dica é deixar de lado um pouco redes sociais, TV e dar prioridade aos livros. Não estou falando para você, não pare de assistir TV, pare de entrar nas redes sociais, não é isso. Mas comece a deixar um pouquinho de lado, em vez de você ficar só nas redes sociais ou só na televisão. Tente pelo menos comece tentando dividir o tempo. Um pouco do que vocês costumam fazer, mas comece a dedicar um pouco mais de tempo para a leitura. Você vai ver que é uma coisa tão prazerosa quanto assistir um filme. É muito gostoso. Então, são formas diferentes de passar o tempo e a leitura vai te fazer muito bem, com certeza. Próxima dica é para você levar sempre com você o seu livro ou o seu e-book, ou se você estiver lendo no celular, leve sempre junto com você, na bolsa, na pasta, onde você puder carregar, porque você pode aproveitar momentos do seu dia para continuar a sua leitura. Por exemplo, você vai a uma consulta médica, você pode ler nesse momento, numa fila, num ônibus. Você vai acabar descobrindo momentos ali que você às vezes fica à toa ali rodando, por exemplo, uma rede social ali, perdido. Você pode estar ganhando um tempo de leitura. Então, essa é uma dica muito importante. Isso aí faz render bastante a sua leitura. Outra dica é ler 2 livros de gêneros diferentes ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você pode alternar a sua leitura para não ficar, de repente, tão cansativo, mas às vezes você está lendo um livro que te prende bastante, então fica nele, continua nele, mas se você quiser, você pode fazer isso, você pode alternar. Por exemplo, você pode ler um livro de ficção científica e um romance, por exemplo, ou o gênero que você quiser, você pode até apostar em ler um gênero diferente que você nunca leu. Eu, por exemplo, eu tinha um certo medo, eu era meio travada assim para ler ficção científica, eu não gostava. E aí, numa dessas ressacas literárias que a gente tem aí,
Eu peguei um livro de ficção científica para ler e vou falar que eu adorei. Então eu tenho alternado agora. Às vezes eu estou lendo um clássico e estou lendo uma ficção científica. Então isso me ajudou a aumentar a quantidade de livros lidos por mês. Então isso ajuda bastante. Mais uma dica que é bem legal é você estipular metas de leitura. Se você começa a colocar um pouco de meta na sua rotina, por exemplo, eu tenho que ler tantas páginas durante esse dia, por semana eu quero ler, por exemplo, 1 ou 2 livros por semana. Claro, cada um tem o seu ritmo, então você vai descobrir qual é o seu ritmo e você vai ver, por exemplo, se a sua meta é pelo menos ler um livro que seja no mês, né? Dependendo do tempo que você tem, já é uma meta, então estipule metas. Quantidade de livro, páginas lidas, tudo isso vai te fazer, vamos dizer assim, bater essa meta aí e você conseguir ler um pouco mais do que você tem costume de ler. Com o tempo, você vai ver que a leitura ela vai virar uma rotina na sua vida, você vai sentir falta se você não ler naquele dia. Então, é tudo questão de acostumar. Então, a gente tem que colocar isso como dentro da nossa rotina, dar um jeito de encaixar isso na nossa rotina, e aí com certeza você pode ir melhorando o seu tempo de leitura, as coisas vão evoluindo, você vai sentir isso a longo e médio prazo, você vai conseguir perceber que incluindo a leitura na sua rotina, isso vai virar um hábito e você vai sentir muito prazer, você vai ficar muito feliz de ter acrescentado uma coisa tão importante aí na sua vida. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que ajudem vocês a lerem mais. Se tiver mais alguma dica que eu não falei aqui que seja interessante, deixa comentário aí, a gente pode conversar de novo sobre isso numa próxima vez. E deixe seu like aí, se inscreve se não for inscrito e a gente se vê numa próxima. Até mais!